É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado da 13ª semana do Tempo Comum. Estamos concluindo esta semana de escuta da Palavra de Deus. A gente chega quase como que fazendo uma espécie de balanço, não é, dessa semana, como é que a gente conclui, o que é que a gente vem trazendo nas mãos para render graças a Deus, dessa experiência de termos sido acompanhados por Jesus essa semana. E fomos acompanhados pelo evangelista Mateus, na leitura do capítulo 8º, do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, e concluímos essa semana com a leitura ainda do capítulo 9. E depois a gente vai começar a entrar numa outra escuta daquele segundo sermão que nós encontramos dentro do Evangelho segundo Mateus. Pedimos a Deus essa graça de entrar nessa palavra que o Senhor nos oferece hoje, que essa palavra crie raiz dentro de nós. Bendizemos ao Senhor por essa escuta e porque Ele nos acompanha com este seu evangelista. Mas eu também tenho a alegria de acompanhar você nesse seu caminho de escuta e tenho a alegria de você me acompanhar também no meu caminho de escuta. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de dividir com você essa escuta da Palavra de Deus. O texto de hoje é o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 14 a 17. Você lembra que ontem Jesus foi passando, viu Mateus sentado cobrando impostos, convida Mateus para segui-lo e Mateus fez uma festa. Aliás, o Evangelho diz uma coisa que é interessante, que Mateus se levantou e imediatamente seguiu Jesus. Anastás, se diz em língua grega, que se levantou. E esse Anastás se liga a uma outra palavra, Anastasis, que significa ressurreição. Levantar, o levantar do sol, o surgir do sol. Então, se você pega o verbo surgir e colocar na frente dele o prefixo ré, aí você tem ressurgir, levantar-se de novo, não é? Então a ressurreição é um levantar-se novamente daquele que morreu e que depois ressuscita, volta para a vida. A gente poderia dizer que a experiência de Mateus desse levantar-se e ir atrás de Jesus ecoa como que dizendo que a sua conversão é já uma experiência de ressurreição. Seguir Jesus é deixar a morte para entrar na vida. O pai do filho pródigo, ele não diz isso, né, quando o filho mais velho não queria entrar na festa que o pai tinha preparado para o filho. Esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Então sair da experiência de pecado, converter-se, entrar numa nova onda mental, que é aquela que Deus quer e deseja para a gente, é ressurreição. Então Mateus foi atrás de Jesus, Jesus segue Mateus também até a sua casa, onde Mateus preparou um grande banquete, e vocês viram lá, não é, que as pessoas estavam criticando Jesus porque comia com os pecadores. Hoje terão outras críticas para serem feitas a Jesus. Serão os discípulos de João Batista, que vão criticar Jesus por uma questão que era a prática do jejum. Com isso, gente, a gente nota uma coisa, Jesus era original. Jesus tinha um modo de fazer as coisas que era diferente de todas as pessoas. Não que ele não fizesse certas coisas que as pessoas faziam, mas um modo novo, era um modo renovado de Jesus fazer as coisas. Por exemplo, eles vão criticar porque os discípulos de Jesus não fazem jejum, e eles faziam juntamente com São João Batista, né? Eles faziam jejum. Mas Jesus não era contra o jejum. Jesus também fazia jejum. Só que Jesus chama a atenção para a novidade das coisas, fazer as coisas de um jeito novo, de uma forma nova, de uma forma renovada. O jejum é uma prática antiga.
de povos, de culturas e de religiões também. Por exemplo, os muçulmanos celebram todos os anos a chamada festa do Ramadão, que é prática de jejum durante todo o dia à noite, que eles só vão comer durante a noite. É um jejum muito mais rigoroso do que o nosso. Mas você sabe também que o jejum hoje em dia é muito defendido, ensinado e praticado, inclusive no meio da medicina. Existem médicos que prescrevem o jejum e acompanham o jejum, né, na cura, em certos tratamentos. Aí são os médicos que se entendam e como é que ele que se orienta certas coisas. Mas muitos remédios que as pessoas não usam, tem aquele cuidado de dizer, olha, esse remédio deve ser tomado ainda com o estômago vazio, porque potencializa a força de determinadas medicinas, de determinados remédios, chás, etc. Santa Hildegarda de Bingen, por exemplo, não é? Na Idade Média, ela era uma grande defensora da prática do jejum como medida terapêutica. Ela conhecia o valor das ervas, das pedras, das flores, das raízes, ensinava a praticar esse tipo de medicina, que a gente poderia dizer nas palavras de hoje, né? Medicina alternativa. Ela estudava essas coisas e tinha várias receitas, não é? Então, ensinava também o valor do jejum. Então, o jejum tem uma função espiritual, tem uma função orgânica, tem uma função terapêutica. Mas olha, por exemplo, que Jesus não só... Aliás, vamos ler o texto do Evangelho? O Evangelho é o de Mateus, como a gente já disse, no capítulo 9, versículos de 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão? Eles estão querendo saber da razão. Eles estão querendo descobrir o motivo. E é muito bom a gente ter coragem de fazer perguntas. E temos as perguntas claras. Quando a gente consegue fazer a pergunta clara, a resposta chega. Então eles sabem o que estão perguntando, eles querem saber qual é a razão que eles, os discípulos de João Batista e os fariseus, praticam jejuns, mas os discípulos de Jesus não praticam. O que é que eles estão querendo saber de verdade? Por que é que eles praticam? Ou eles querem saber por que é que os discípulos de Jesus não praticam? Essa era a questão, né? Por que é que os discípulos de Jesus não praticavam jejum? Jesus vai dar uma resposta. Eu já disse a você, olha, Jesus praticou 40 dias de jejum, não só algumas vezes, não é? Durante a sua vida a gente conhece essa prática desses 40 dias que Jesus fez de jejum. Na lei para o povo de Israel tinha um dia de jejum previsto no ano, que era o dia do grande perdão, chamado dia de Yom Kippur. Aquilo era o que era estabelecido como norma da lei. Depois as práticas pessoais eram muitas, certos movimentos, certos grupos que iam fazendo seus jejuns e as suas práticas. Como para nós na Igreja Católica, tem 2 dias no ano prescritos para fazer jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, podendo ser prolongado também no sábado esse jejum dentro do tríduo pascal. Mas são esses 2 dias que são previstos na lei da igreja para se fazer jejum. Mas ninguém está proibido de fazer jejuns em outros dias, em outros momentos. E no Antigo Testamento, o jejum era sempre feito como uma forma de preparação. Profetas que antes da sua missão jejuavam muitos dias, Moisés que jejuou, não é, para receber a lei. E assim a gente vai vendo essas práticas. Na igreja, além de o jejum também ser visto como práticas preparatórias, como é o caso, né, que a gente faz o jejum para iniciar a preparação da quaresma e no dia ali dentro do tríduo pascal para celebrar a Páscoa da ressurreição, portanto é um jejum preparatório. O jejum tem essa interpretação de algo que potencializa, não é? Por exemplo, a oração e o jejum são vistos como meios que potencializam a nossa oração. Para a vida espiritual, para a vida de oração, para a vida de ascese, o jejum é visto como um instrumento, como um recurso muito útil. Jesus não é contra essa prática, ele praticou esse jejum, não é, no meio do seu povo, não apenas aquilo que dizia a lei de uma vez no ano, mas a gente viu como ele até num determinado momento jejuou 40 dias. E quantas outras vezes ele não fez isso na vida dele?
O Evangelho nos conta dessa vez que ele fez isso. Então Jesus não tinha nada contrário ao jejum. Mas olha só, o que Jesus chama a atenção aqui agora na resposta que ele dá é a capacidade que a gente tem que ter para discernir as coisas. Mas ainda um passo atrás. Naqueles 40 dias que Jesus praticou o jejum, foi o que aconteceu? Ele foi tentado. Jesus foi tentado. Isso aqui é uma chamada de atenção para a gente pensar no seguinte: o fato de a gente ter uma prática religiosa não é uma garantia de que a gente não vai encontrar dificuldades, de que a gente não vai encontrar resistências, coisas difíceis na vida. A prática religiosa não é aquela garantia de que vai tudo dar certinho e não vai escapar nada do controle da gente. E outra coisa, justamente na hora que Jesus estava fazendo a sua prática de jejum, conduzido pelo Espírito Santo, foi que o maligno começou a tentar Jesus. Portanto, existe sempre uma possibilidade de tentação nas práticas da gente. Por exemplo, esses discípulos de João Batista, como eles praticam o jejum, pode ter uma tentação aí dentro dessa pergunta deles, que é a tentação da presunção. Quem sabe de achar que eles estão fazendo uma coisa mais acertada do que os discípulos de Jesus. A gente pode pensar que a minha prática religiosa já me garante um monte de coisa e que eu posso me sentir melhor do que o outro que não tem essa prática, que não faz esse determinado tipo de coisa. Muito cuidado na vida espiritual a gente deve ter com a presunção. Agora voltemos a essa resposta de Jesus. Jesus disse para eles: por acaso amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? O luto. O que é o luto? O luto é uma coisa que a gente vive, é uma forma de elaborar uma ausência. Quando alguém morre, então a gente vive um período de luto, para reelaborar a ausência de alguém. Ora, mas o que é que está acontecendo? Com Jesus, a gente não tem ausência, mas ao contrário, a gente tem presença. Estou dando um joia aqui, foi a irmã Camila que me chegou para me trazer uma coisa que eu tinha esquecido dentro da casa. Tá? Grazie, Sor Camila. Certo. Vero, grazie. Então, a generosidade das irmãs aqui da casa que eu assisto. Então, voltando ao que eu estava dizendo, né? Essa capacidade de viver essa distância, de reelaborar o luto, de reelaborar cortes. Jesus, ao contrário, como é que ele é chamado? Né? O Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então o que Jesus está querendo dizer assim: olha, você se prepara, o jejum de vocês é um jejum preparatório para a vinda do Messias. O Messias já chegou e vocês ainda não perceberam. O jejum deveria ter sido justamente para preparar o coração de vocês para a acolhida do Messias. Agora o Messias está aqui, é o noivo, é o esposo que está presente e vocês não tiveram a capacidade de perceber a presença. Lembra daquilo que é famoso, que a gente diz assim, está apontando uma estrela para a pessoa e a pessoa, em vez de olhar para a estrela, fica olhando para o dedo. Eles se apegaram ao jejum em si mesmo e não ao que o jejum se destinava a preparar o coração, criar sensibilidades para perceber que o Emanuel, a presença de Deus, o Messias estava ali. Então eles estão tão apegados à tradição e à prática em si mesmo que não olham a finalidade do jejum, perderam a finalidade. Então a gente tem que ter o grande cuidado na vida da gente de não fazer práticas mecânicas e que a gente perca a sensibilidade sobre a finalidade de que é que a gente está fazendo certas coisas. Porque quando a gente perde a finalidade, quando a gente perde os horizontes na vida da gente, tudo fica mais complicado, né? Tudo fica mais complicado. É muito mais fácil a gente resistir às tempestades, resistir às dificuldades, às quedas, quando a gente sabe a finalidade, quando a gente tem sempre o objetivo claro diante da gente. Aí pode parecer que a gente está fazendo um caminho mais longo, dando uma volta maior, mas se a gente tiver presença espiritual, você percebe que você está tendo uma mão que está conduzindo você no seu projeto,
está guiando você. Não é um rio, muitas vezes, para poder seguir o seu curso e chegar à sua finalidade, que é desembocar no mar, ele encontra uma montanha. O que é que ele faz? Ele vai fazendo uma volta, vai se serpenteando. Nem sempre o caminho é todo ele reto, certinho, como a gente quer e deseja. Às vezes não, às vezes vai sendo no meio das curvas. Mas o importante é não perder a finalidade. É isso que Jesus está dizendo isso aqui para eles, não perder. Qual é a finalidade desse jejum? Agora o noivo já está aqui presente. Se era para preparar, o noivo já está. Então Mateus foi mais atento. Na hora que ele foi chamado, ele percebeu que ele deveria realmente se converter. Não ficar olhando para o seu passado e fazendo o luto do seu passado, preso ao seu passado, mas ele devia abrir um capítulo novo dentro daquela misericórdia que Jesus estava oferecendo para ele. Aí Jesus, depois de ter dito isso, diz assim: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então aí sim jejuarão. Então o jejum vai ser vivido agora como a prática de uma nova preparação para essa vinda segunda de Jesus. É porque já teve a primeira vinda dele e agora vamos entrar nesta segunda vinda. E aí o jejum tem o seu lugar da preparação para o retorno de Jesus. E aí nas práticas da gente, a gente vai integrando o jejum. Ninguém coloca de Jesus remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Então, o que Jesus está querendo mostrar para a gente é que esse nosso jejum, o jejum que a gente deve praticar, as nossas práticas ascéticas, não é? Elas não devem ser feitas num desprezo ao corpo, numa não valorização da vida, não. É justamente ao contrário, uma prática de quem se sabe renovado pelo Espírito de Jesus, que quer se tornar novo no Espírito de Jesus. Jesus diz: não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam. Lembra que na semana passada, celebrando o Imaculado Coração de Maria, eu dizia, né, que Maria conservou a palavra no seu coração e o seu coração foi conservado puro e imaculado por causa da palavra. Então o coração da gente é esse odre no qual é colocado o vinho do Espírito. Que vinho é esse? É o amor. Uma paróquia, minha primeira paróquia, chama-se Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Foi a minha primeira paróquia. E continua a minha primeira paróquia. É a minha primeira paróquia. Não é? É o primeiro amor. Naquela paróquia, em Conceição do Almeida, na Diocese de Amargosa, tinha uma senhora, Odete, e ela gostava muito de entoar um canto. A comunidade toda gostava, mas eu me lembro muito de Odete cantando isso ali nas primeiras filas ali da igreja, assim. Como outrora em Caná, o vinho do amor não vai faltar. Maria, com cuidados de mãe, não vai deixar. Como outrora em Caná, o vinho do amor não vai faltar. Maria, com cuidados de mãe, não vai deixar. Sábado é sempre dia de a gente olhar para Maria. E hoje, pensando no vinho novo, que é colocado no odre novo, a gente pede a Maria que ela, pela sua intercessão, não deixe faltar esse vinho do amor. O vinho é esse, é o vinho do amor. Olha, São Paulo diz na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado no nosso coração, como a gente quando derrama o vinho, foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado de presente. Gente, quando a gente pensa dessa forma, a gente diz, então, o vinho novo em odres novos, o odre é o coração, é o Espírito Santo. Há um dia durante a semana, eu não me lembro o dia da semana, eu tenho a impressão que é um dia de terça-feira, agora não me lembro se é a primeira, segunda, terceira ou quarta semana do saltério, da liturgia das horas, em que a gente entoa um hino que no texto latino diz assim: Leti bibamus ebrietatem spiritus,
alegres bebamos a ebriedade do Espírito. Gente, a ebriedade do Espírito é diferente da ebriedade do vinho comum, não é? Lembra daquela música? Quem era que cantava isso? Eu já me esqueci. Tornei-me um ébrio na bebida, custo esquecer aquela ingrata que eu amava e me abandonou. Então ele se tornou ébrio porque queria chorar suas pitangas, chorar as suas mágoas e tomava uma para esquecer, né, as coisas. Não, o vinho do amor, esse vinho do Espírito, não é o vinho que a gente toma para esquecer alguma coisa, é ao contrário, o vinho do amor, é o vinho da lembrança, é o vinho para a gente não perder a memória, é o vinho para a gente recordar. Então nas bodas de Caná era uma aliança de amor. Façam isso em memória de mim, a gente não pode esquecer. Esse vinho do Espírito potencializa a memória, para a gente não esqueça a aliança, para que a gente não esqueça que é amado e que deve continuar amado. O amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Isso, Genísio, eu gosto quando tem gente da minha idade porque lembra das coisas. Vicente Celestino, é ele mesmo. Depois tem uma música dele que fez muita fama naquela novela, né? Italiana, é isso aí, do meu tempo. Não vamos agora começar a lembrar de música, não, senão a live não termina. Aí, o que é que acontece? Esse vinho do amor é o vinho que potencializa a memória, que faz a gente lembrar, que deixa a gente no pacto, na aliança do bem-querer. Agora olha só, diz lá o texto em latim, né? Let bibamus ebrietatem spiritus, a ebriedade do espírito bebamos de forma alegre. Mas gente, quando a gente bebe da ebriedade do espírito, a gente não fica ébrio, a gente fica sóbrio. A gente entra na sobriedade. No Brasil tem, né, a pastoral da sobriedade. A pastoral da sobriedade faz assim, olha, eu não posso tomar o primeiro gole se eu tenho um problema com a bebida. Quem é doente de alcoolismo, eu não posso tomar o primeiro gole. Tem que ser sóbrio, não ébrio. Agora a sobriedade é sobriedade de não permitir que tenha sobras, que a gente aplique o que a gente tem, que a gente aplique o tempo que a gente tem para que o tempo não se perca e a gente o administre bem, não é? Para que não haja exageros, porque tem gente que perde a sobriedade nas compras. Já tem sandália à vontade, mas tem que comprar mais uma porque é um lançamento novo, não sei o que lá, tem que trocar de carro, tem que trocar o modelo do celular, tem que trocar a televisão. Esse troca na vida, compra, consome, porque está sendo consumido por dentro, porque tem alguma coisa dentro que não está funcionando, que está precisando ser preenchido, e o que pode preencher aquilo que o coração do homem sente necessidade é só Deus. Santo Agostinho disse assim, o nosso coração, que é o odre novo, né? Nosso coração foi feito para ti, ele vai ficar inquieto enquanto não repousar em ti. Então é o equilíbrio, a sobriedade é dada justamente quando a gente entra nessa certeza de que tem um amor que planifica a vida da gente, e aí a gente vai ficar em paz e tranquilo. Eu acho que eram as coisas que eu tinha para dizer para a gente no dia de hoje, é a forma como essa palavra hoje ressoa em meu coração. Senhor Jesus, muito obrigado porque tu derramaste o vinho novo em nosso coração, que é o Espírito Santo, é o amor de Deus, esse amor que tu recebeste do Pai e que nos quiseste fazer partilhar. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, intercede por nós para que o nosso coração seja renovado para conservar o vinho novo do Evangelho do teu Filho Jesus. Dá-nos a graça de, bebendo da ebriedade do Espírito, entremos na sobriedade da nossa vida, no equilíbrio do nosso modo de ser, de viver e de agir. É o que te pedimos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela intercessão de Maria Santíssima, na única mediação do teu Filho Jesus. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Bom, quem é que eu tenho aqui acompanhando esta live?
vamos chegar. Eita, vai lá. Eu tenho aqui Maiele de Jesus, um abraço a você, Anídia Gomes, Antônio Carlos Souza. É o Padre Antônio? Eu acho que é o Padre Antônio. Um abraço, Padre Antônio, felicidade, luz e paz na sua vida e a todo mundo aí da paróquia de Nilo Peçanha, paróquia do Senhor do Bonfim, se é você mesmo, que a foto aparece pequena, não dá para ver direito, né? Que se eu lembrei Conceição do Almeida, que foi a primeira das minhas paróquias, a última paróquia em que eu servi aí na Diocese de Amargosa foi a paróquia de Nilo Peçanha, né? Também tive a oportunidade de servir a paróquia de Milagres, a paróquia de Amargosa, também lá a paróquia de São Miguel das Matas e outros serviços aí na diocese. E como paróquia, as últimas eu tive foi a paróquia de Wiesbaden, na Alemanha, a comunidade de língua portuguesa, e a comunidade de língua portuguesa em Frankfurt. Então assim, a gente foi espalhando esses vinhos aí do Evangelho por esses lugares. Alencar, um abraço para você, Ivani Brito, Deus abençoe a vocês. Miriam Soares, Odaléia, parabéns, eu vi que você, né, foi empossada esta semana aí no conselho representando a comunidade brasileira presente aí na Suíça. Parabéns e muita luz de Deus nessa instância de participação a qual você agora faz parte. Genilza Lisboa, um abraço para você, muito obrigado por me lembrar a música de Vicente, quem era o cantor, que era Vicente Celestino. Que voz aquele homem tinha, né? Um abraço para a Dora, Deus te abençoe, também aqui acompanhando a nossa live. Di Alves, um abraço também para você, um abraço para Ana Iram Pimenta. Quem é mais aqui? Ismad, Sandra, tá chegando e a gente tá finalizando. Que a Genilza tá dizendo, sou bem mais velho que o senhor. É nada. Aqui, Ana Iram Pimenta. Ana Iram Pimenta, filha de Rosa. Pera lá. Que filha de Rosa é essa aqui? Bota esse, né? Esclarece. Rosa de Santo Antônio. Rosinha, Rosa Pimenta é Rosinha, não? Ou Pimenta da paróquia de São Benedito. Eu acho que é isso aí. Então um abraço grande para você também, Ana. E Deus abençoe vocês e acompanhando a gente aqui nessa live. Como vocês sabem, vamos encerrar a live, vamos deixá-la aqui. Vocês curtam, vocês comentem, depois lá no nosso canal no YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, nas nossas páginas, na minha página do Facebook, Mariana Pimenta, é isso mesmo, Mariana. Esse negócio aqui, aí, porque tinha que ter lido ao contrário, Mariana, como é que tu faz isso comigo, menina? Mariana é uma irmã, filha querida, é sobrinha, eu não sei nem como é que eu te vejo, eu te vi tão pequenininha, meu Deus do céu, já sou avô. Sim, claro, já fiz a ligação, sim, Mariana. Já fiz a ligação. É porque lendo esse negócio aqui ao contrário, minha cabeça ainda não tinha. Agora que eu peguei li de trás para frente e vi. Mariana, um beijo grande para vocês, um dia feliz, um dia abençoado e que a gente possa viver bem esse fim de semana e começar a nova semana que a gente tem diante dos olhos. Então, como eu já disse, curtam o vídeo. Mariana, manda esse vídeo aí para 300 mil pessoas, que aí a gente vai difundindo também a mensagem e fazendo com que essa palavra de Deus vá chegando a muitos lares, a muitos corações. Então, eu sei que vocês por aí estão com um tempo sombrio, de frio, mas aqui a gente está assim, em pleno verão, o calor tá grande demais e daqui desse calor romano eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. E aqui, Dora disse aqui uma coisa, pera lá, essas palavras de Deus que o Senhor José Raimundo nos transmite, que faz aumentar a nossa fé, vontade de viver a cada momento de nossa vida. Que bom, Dora, é isso mesmo, porque essa palavra do Evangelho é isso que ela faz na vida da gente. Ela nos vivifica, né? Deixa a gente cheio de vida e de vitalidade. Que assim seja. Fiquem com Deus.